sentido de fazer com que a conferência atinja um objetivo específico, né? Isso muito nos ajuda. Eu vou compartilhar com vocês aqui, novamente, um trecho da reunião de liderança de Tempo e História da Família, uma parte que o Elder Bednar, ele falou um pouquinho sobre conversão das pessoas a Jesus Cristo. E é o grande propósito de tudo que a gente faz na igreja. Muitas vezes a gente foca tanto nos programas, a gente foca tanto nas coisas que a igreja tem para oferecer para os membros de uma forma geral, e nós nos esquecemos do porquê que essas coisas realmente existem, do porquê que elas acontecem. E aí, o que ocorre? O Senhor Jesus Cristo, ele acaba ficando à borda e não no centro das coisas. Isso faz por mal, isso ocorre por mal? Não, de forma alguma. Que muitas vezes a gente gasta tanta energia. Por exemplo, nós estamos gastando bastante energia para aquela meta da presidência da área, que a destaca até o dia 1º de maio, ter 300 pessoas destaca que geraram um cartão de ordenança. Então, a gente foca tanto nisso, né? Isso é bom, isso é importante, mas às vezes a gente acaba se esquecendo do porquê que isso tudo existe. Então, se nós convertemos, e se a gente está perfeitamente convertido a Jesus Cristo, o verdadeiro converso, o verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele vai fazer. Ele vai procurar fazer. Porque ele se converteu a Jesus. Então, não precisa ficar com maiores explicações, ou ficar pedindo, né, para fazer as coisas, ou ficar implorando para fazer as coisas. Porque o verdadeiro converso em Jesus Cristo, ele vai fazer, porque ele está convertido. Então, o que o Elder Bednar fala é que quando nós focamos na conversão em Jesus Cristo, as outras coisas vêm com muito mais facilidade. Vamos assistir juntos aqui um pequeno trechinho, e depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E vou abrir aqui. E deem só um joinha se vocês estão ouvindo o áudio, tá bom? Cada um de nós tem uma história. É essa história que é nossa história pessoal e também de nossa família, que nos dá raízes e a ação do sacerdote. São as lições que podemos aprender ao entender as sequências. Pense, por exemplo, sobre a restauração do Evangelho. O primeiro acontecimento foi o aparecimento do Pai e do Filho a Joseph Smith. Isso nos ajuda a compreender a verdadeira natureza e caráter de Deus. Segundo, foi o surgimento do Livro de Mórmon, o outro testamento de Jesus Cristo. E depois veio a restauração do sacerdócio, que nos ajuda a ver a sequência da Trindade, uma testemunha de Cristo, a autoridade para pregar seu Evangelho e realizar convênios e ordenanças do Evangelho. O Salvador disse: "Tomai sobre vós o meu jugo." Quando tomamos sobre nós o jugo de Cristo, exercendo nosso arbítrio moral para compreender os convênios, aceitando-os e recebendo as ordenanças, nós nos ligamos a Ele. Dois animais unidos puxam simultaneamente. Eu pergunto-me se realmente apreciamos esse simples conceito de que estamos unidos com o Salvador nessa comoção dos últimos dias. Às vezes, penso que podemos aprimorar o nosso entendimento individual e coletivo do Evangelho,
ao fazer a sequência de maneira correta. Às vezes falamos sobre os templos e não falamos muito sobre os convênios e as ordenanças. E, infelizmente, falamos um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo. Precisamos simplesmente inverter essa sequência, concentrar primeiramente no Salvador, e então nos convênios e nas ordenanças que nos unem a Ele. E a propósito, recebemos essas ordenanças e esses convênios no templo. Eu não estou querendo minimizar a importância do templo, mas o Salvador vem primeiro, depois os convênios e as ordenanças, e finalmente o templo é o local onde podemos recebê-las. Vamos dar uma olhada a um vídeo que enfatiza a importância de colocar o Salvador em primeiro lugar. É meu privilégio apresentar a Sofia, que está na organização da primária, Natalie, que está na organização das moças, e o Brenda, que é um jovem adulto solteiro ex-missionário, e José, que está na organização dos rapazes. Eles estão nessa ordem com essas figuras para mostrar como geralmente vemos a preparação para a missão. Primeiro, começamos a falar sobre servir uma missão. Nós cantamos muito, eu quero ser um missionário, não é? Depois conversamos com as crianças e os jovens sobre servir a missão. E isso se torna o nosso enfoque pelas próximas décadas, especialmente com os meninos e os rapazes. Nós, de maneira apropriada, enfatizamos e falamos sobre a missão o tempo inteiro, e devemos fazer isso. Porém, talvez não damos aos rapazes a mesma ênfase à dignidade para receber o sacerdócio de Melquisedeque, e aos rapazes e às moças a ênfase na preparação para receber os convênios e as ordenanças do templo. E esperamos e presumimos que os nossos jovens fortalecerão o seu testemunho de Jesus Cristo ao servir missão e ensinar o seu evangelho restaurado. Mas há uma sequência melhor para preparar os jovens para a missão e se tornarem discípulos de Jesus Cristo para toda a vida. Sofia, o que você acha? Devemos começar com quem? Acho que devemos começar com Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o cabeça da igreja e veio à Terra para nos ensinar e para podermos voltar a Ele de novo. Maravilhoso. Muito bem. Então, se tivermos que reorganizar essas fotos, qual seria a ordem? Agora, Sofia, temos Jesus em primeiro lugar. José, qual a sua opinião sobre colocarmos o enfoque principal no Salvador Jesus Cristo? Como isso vindo primeiro? Como isso te ajuda a preparar para todas essas outras bênçãos e atividades em sua vida? Eu acho que aprender sobre o Salvador e ganhar um testemunho sobre Ele e de como Ele tem me apoiado me ajudaria a amá-lo mais e ter vontade de servir mais os seus filhos. E também como servir como missionário. Resposta fantástica. Obrigado, José. Então, a primeira pergunta, depois de analisar esse vídeo, é: quantos de vocês se apaixonaram pela Sofia? Whether it's preparing our young people for missions or preparing new Se members. estejamos preparando os nossos jovens para a missão ou membros novos para ir ao templo, temos de descobrir como ter o enfoque no Salvador para que não nos concentremos no que seja menos importante, esquecendo do Salvador, que é o mais importante. Quando entendemos que a sequência começa com o nosso Salvador, que Ele está presente em cada passo ao longo do caminho e que esse processo é repetido várias vezes ao irmos à casa do Senhor em favor de outras pessoas, trazendo-as não apenas pela ordenança, mas pelo convênio que fazem com o Senhor, isso também nos dá a oportunidade de sentir que estamos fazendo os convênios novamente. E é a sequência desses convênios. Se pensarmos no batismo por imersão para a remissão de pecados, uma ordenança preparatória, na confirmação, quando recebemos o acesso à companhia constante do Espírito Santo e o poder santificador do Espírito Santo, e na ordenança do sacramento, quando renovamos todos os convênios. E se formos dignos, podemos sempre ter seu Espírito conosco, que é, por definição, conservar a remissão de nossos pecados. Essa sequência é uma lição notável. Nós falamos sobre elas como ordenanças e convênios individuais, mas o poder é revelado, o poder é descoberto, quando vemos em sequência, não apenas como passos a serem dados.
Para vocês, pessoalmente, o que significa estar unido ao Salvador e como isso os tem influenciado? Eu amo quando o presidente Nelson nos ensina. Bom, era isso que eu queria mostrar aqui, né? Eu queria perguntar agora para vocês, né? Queria perguntar para o presidente Walter, acho que ele está na reunião aí, né? Não estou conseguindo ver aqui. Presidente Walter, você está aí na reunião? Sim, sim, estou, presidente. Tá, eu não estou conseguindo ver aqui. Presidente Walter, o que você entende sobre essa questão de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, numa sequência correta, para que o enfoque seja correto também na parte que envolve os programas da igreja? Olha, presidente, na verdade, isso é vital em todas as ações de nossa vida, né? E principalmente na parte espiritual, né? É você sempre centralizar nos exemplos do Salvador, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando, e ela estava falando: você precisa de alguma resposta para algum problema na sua vida? A pessoa falou: sim, eu preciso. Então ela falou: estude os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Ele tem a resposta para todos os problemas e tem a solução para tudo que você precisar nesse mundo, né? E eu Uhum, achei bem interessante isso, porque é exatamente isso que o Elder Bednar está ensinando, né? Que nós precisamos colocar o Salvador em primeiro lugar, ouvir o que ele fala, seguir o exemplo dele, os conselhos, e todas as coisas serão acrescentadas. E aí, naturalmente, a coisa vem na sequência certa, né? Você uhum. começa corretamente, né? Tinha até a frase antiga, né? Você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Os bois têm que estar na frente da carroça, senão não anda, né? E é exatamente assim. Só que muitas vezes nós, como líderes, às vezes confiamos um pouco mais na nossa experiência, talvez no nosso conhecimento, e de repente a gente quer inverter algumas coisas e não vai funcionar, né? Só que às vezes a gente é teimoso, né? E agora o que tem acontecido, né? A igreja tem ensinado muito diretamente as coisas. A gente viu pela Uhum. conferência e tudo mais, né? Esse é o correto, esse é o caminho, né? Muito Se bom. você trilhar por aqui, não quer dizer que você não vai ter provações, mas vai ser mais fácil esse caminho e você vai estar mais fortalecido aqui, né? E Muito é bom. exatamente isso, né, que eles estão ensinando, é o foco, né? Tudo passando por Jesus Cristo, a gente acaba sendo mais convertido. Esses dias eu tive a oportunidade de falar sobre a escritura, né, foi até citado na conferência, né? Vinde a mim todos os vós que estáis cansados, né, e oprimidos, e eu os livrarei, né? E aí eu perguntei, quem é que está cansado? É quem faz muita coisa. Se você não faz, você não está cansado, então essa escritura não é para você, né? Então, entende? É exatamente isso. Se você está descansando e dormindo, não é essa a escritura. O Senhor falou, vinde a mim os que estáis cansados. Para estar cansado, você tem que fazer muita coisa, você tem que seguir. Tá? E aí, quando você se cansa e olha, fala, agora eu exerci todas as minhas forças, aí busca o Senhor que Ele completa, né? Mas se a gente fica no berço esplêndido, achando que tudo vai cair do céu, não vai, essa escritura não serve para nós. Só que a gente não percebe, né? A gente sempre fala, não, estou cansado e pensa que é fisicamente, mas não é. Porque para descansar do físico, você pode dormir. Você dorme, você descansa. Agora, o seu Entendi. espírito só é descansado através do Espírito Santo, do Salvador. Então, é exatamente isso que eles estão tentando nos ensinar, né? Que a gente precisa viver um degrauzinho acima do mundo, Uhum. trabalhar um pouquinho mais com o espírito e um pouco mais com o físico, né? Com a nossa, o conhecimento secular. É claro que isso é importante também, mas ele está dizendo, olha, sobe um degrau, né? Seja melhor, vá um pouco além do que você tem ido. E é bem Muito por aí bom. que eu entendo. Muito bom, presidente. Obrigado, viu? Irmã Tassiana, você está aí? Parece que eu tinha visto você na lista aqui. Está aqui, irmã Tassiana? Oi, presidente, boa noite, estou sim. Oi, irmã Tassiana, boa noite. Irmã Tassiana,
com base nisso, né, da gente focar em Jesus Cristo e focar na conversão ao Senhor Jesus Cristo, e depois de estar convertido ao Senhor Jesus Cristo, aí sim os programas da igreja irão fazer parte da vida da pessoa de uma maneira muito melhor, né? Como seria, né, qual a diferença entre eu tentar convencer uma moça de que é importante ela seguir o programa Para Vigor da Juventude e entre converter uma moça a Jesus Cristo? Qual a diferença entre um e outro? Bom, como o presidente Walter falou, né, no começo, né, muitas vezes a gente acaba confiando, até mesmo por ser líder, né, que você tem um pouco mais de experiência, então muitas vezes a gente acha que, vou agir de tal forma que tal forma é correta, né? A gente acaba confiando muito no braço da carne. E tem aquela escritura que diz, né, que em tudo a gente deve se aconselhar no Senhor, até nas coisas mais simples. Então, eu acho assim, sempre que a gente precisar de auxílio para alguma coisa, eu tenho que perguntar para o Senhor, né? De que maneira que eu tenho que agir? As pessoas são diferentes uma das outras, então não vai fazer sentido eu ter uma atitude com uma moça igual eu tive com a outra, porque elas são diferentes. Né? E somente eu conhecendo, eu amando e perguntando para o Senhor como eu devo agir, que eu acho que eu vou ser assertiva, que o Espírito vai me tocar e eu vou conseguir tocar o coração dessa moça. Entendi. Muito bom, irmã Tassiana. Eu estou com a minha esposa aqui comigo, ela está participando da reunião aqui, né? Eu gostaria que ela... Vem aqui, querida. Fica um pouco mais perto, porque assim eles vão poder te ouvir. Senta aqui, ó. Senta aqui mais pertinho aqui, ó. Eles vão poder te ouvir. Vou virar a câmera para ela. Querida, que tipo de... Como que a presidência da Sociedade Socorro pode focar em trazerem as irmãs para Cristo, ou ao invés de trazerem as irmãs para o programa da Sociedade de Socorro? Como que as irmãs, como que a presidência que tipo de ações a presidência da Sociedade de Socorro podia fazer para inverter essa coisa? Eu acho que trazer elas por Cristo, eu acho que já teria um testemunho ainda maior, né? Mais fortalecido, né? Elas vindo com um testemunho, com o coração mais aberto, é mais fácil delas conhecerem o programa da Sociedade de Socorro. Né? Muito bom. Qual a diferença entre uma irmã convertida a Cristo e uma irmã que gosta da Sociedade de Socorro? É um coração mais humilde, é um coração mais aberto para o que o Senhor quer de cada uma delas, né? É um desejo maior de servir mais a Cristo, né? Dentro da organização. Muito bom. Mateus, como que a presidência dos rapazes podem focar? Que tipo de ações a presidência dos rapazes pode fazer para trazerem os rapazes para Cristo e não apenas ficar falando para eles servirem missão? Eu acredito que quando nós colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar, com os rapazes, todas as outras coisas vêm, né? Conforme o Elder Bednar falou. Então, se nós focamos em os rapazes terem um testemunho do Salvador Jesus Cristo, conhecerem o Salvador, né? Desenvolverem atributos do Salvador, o fato deles servirem uma missão vai ser uma consequência de tudo isso, né? E não... Ao invés de eu falar para ele, olha, você precisa fazer uma missão, você precisa viver o Evangelho, se eu falar para ele que ele precisa conhecer o Salvador, né, e fazer e viver como o Salvador viveu, né, todas as outras coisas, os outros programas da igreja, as coisas que os rapazes precisam fazer, como o sacerdócio arônico e tudo mais, vão ser consequências, né, porque eles vão estar seguindo o exemplo do Salvador, eles vão estar colocando o Salvador em primeiro lugar. Então, se eles colocam o Salvador em primeiro lugar,
com certeza eles vão pensar, olha, eu preciso estar digno para abençoar o sacramento, eu preciso estar digno para ajudar o bispo, eu preciso estar digno para ajudar os membros do meu quórum. Por quê? Porque é o que o Salvador faria. Então, colocando o Salvador em primeiro lugar, todas as outras coisas são consequências, né, de ter colocado o Salvador em primeiro lugar. Eu vou ser um pouco mais específico na pergunta. O que deveria mudar do que hoje está sendo feito para trazerem os rapazes mais para Jesus Cristo, para a conversão a Jesus Cristo? Eu acho que talvez ao invés de convidar eles para irem para as atividades, convidar eles para fazerem algum tipo de coisa na igreja, a gente podia convidar eles para conhecerem mais sobre o Salvador, convidar eles ou ensinar eles mais sobre o Salvador, falar mais sobre Jesus Cristo em si para eles, porque daí, como eu falei, as outras coisas vão ser consequências, né? Agora uma pergunta para os irmãos, quem quiser falar pode dizer, né? Como que a gente pode ajudar alguém a verdadeiramente ficar convertido em Jesus Cristo? Que tipo de experiências essa pessoa poderia ter? Ou que tipo de experiências nós poderíamos ajudar as pessoas a terem para elas se converterem a Jesus Cristo e não apenas nos programas da igreja? Ninguém quer arriscar? Presidente, posso fazer um Claro, comentário? Eu claro. tive a oportunidade de participar de um treinamento com o Helder Luceda, né? Uhum. E ele respondeu uma pergunta bem semelhante a essa, né? Porque era uma mãe muito preocupada com seu filho, porque ela falava: olha, eu já fiz de tudo para o meu filho, eu faço todas as coisas para agradar ele, para ajudá-lo, mas mesmo assim ele não quer ouvir o Salvador, né? E ela perguntou: o que que eu posso fazer a mais, né, para que o meu filho realmente se converta, né? Ele falou: olha, irmã, você pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo, mas o principal, você tem que fazer seu filho sentir. Ou seja, seu filho tem que ter uma experiência espiritual e ele tem que estar preparado para essa experiência. Se ele não estiver preparado, é muito difícil ele sentir o espírito, né? É como o rádio que não está sintonizado. E a gente sabe, tem muitos atrativos, muita coisa nesse mundo, né, que distrai. Mas o principal foco é tentar proporcionar para que as pessoas tenham experiências espirituais, para que elas sintam o Espírito do Salvador, né? É como o FSY, né? Os acampamentos dos jovens. Alguns falam: poxa, mas é muita coisa espiritual, mas é isso que conta, né? É isso que realmente vai fazer mudança na vida deles. Quando eles, ou qualquer um de nós, tivermos uma experiência real com o Salvador, nós vamos mudar a nossa vida e vamos ajudar a mudar os outros, né? Lembra o exemplo de Paulo, né? Paulo, quando ele teve uma experiência espiritual com o Salvador, nossa, ele Mudou, você né? desmontou e ele mudou completamente. Então, é isso que realmente faz a mudança na vida de cada um de nós. É ter a experiência, a resposta do Espírito e ouvir isso. Porque muitos de nós, às vezes, temos a experiência, mas às vezes nos falta, não sei se é a coragem ou o quê, né? Às vezes você fica com um pé de um lado, um pé do outro, e a gente não consegue mergulhar plenamente nisso, né? E como nós temos ouvido, né, que o Salvador está muito próximo para fechar a coligação de Israel, nós precisamos estar preparados para isso, senão nós não vamos sobreviver. E Exato. muito é importante, né, dos nossos jovens. Então, é proporcionar oportunidades para que eles sintam. É claro que outras oportunidades, outras áreas são muito boas para serem desenvolvidas. Mas nós, na igreja hoje, precisamos estar muito focados nisso. Em tudo que nós formos fazer, que a gente consiga que o Espírito esteja junto, para que outros que estejam preparados sintam esse Espírito. E não desanimar, porque muitos também não vão ouvir ainda, porque eles não estão prontos, né? É o que o Senhor sempre fala, né? Abra sua boca, faça a sua parte, prepare. Aqueles que estão preparados vão ouvir. Outros que não estão preparados, a estes continue ministrando,
porque você não sabe quando eles vão se converter e quando eles vão ouvir o Espírito. Então, mantenha a fé, mantenha firme, não esmoreça, não fique triste, não se desanime, porque é aquilo, né? O não a gente já tem. Então, a gente precisa transformar isso no sim, uma experiência espiritual. E a melhor maneira de fazer isso é fazer com que eles participem, né, da obra missionária, participem das obras do templo. Muito se tem falado sobre isso, né? A genealogia, o trabalho, o programa das 4 gerações. Excelente E, exemplo, presidente Val. Participar, fazer as aham, pessoas se envolverem com essas coisas, né? Eles uhum, acabam tendo uma experiência com Jesus Cristo. E ter uma sim, experiência com Jesus Cristo é que verdadeiramente vai converter, não o programa em si, né? uhum, exatamente isso. Então, Presidente, pois não, Giovana? ouvindo os irmãos, né, o presidente falando, você pensa muito na vida do Salvador num todo, né? Ele foi um homem que, o leal dele, os princípios, padrões dele. Mas eu recordo que na crucificação dele, naquele momento que ele estava sendo crucificado, pessoas lá embaixo, foi pessoas que ele andou nas próprias casas, pessoas que ele próprio curou, talvez Cortou aí, o Giovana estava falando, deve ter caído a conexão dele aí, né? Irmãos, o que a gente tem pedido, então, né, o que tem sido solicitado para nós, né, o que é um convite à ação, né? Uma vez que a gente agora interpretou esse conceito, que a gente entendeu esse conceito, né, de a gente levar a nossa atenção em tudo que a gente faz para Jesus, e aí os programas da qual a gente está querendo que faça parte da vida da pessoa, virá de uma maneira um pouco mais natural quando as pessoas estiverem convertidas em Jesus. Na realidade, nós não queremos fazer com que a gente desista do enfoque nos programas, né? Eu vou fazer um exemplo disso agora. A gente tem a Conferência da Estaca daqui 2 semanas, né? No dia 15 e no dia 16. Qual que é o convite para a ação nesse sentido, né? Já há 3 semanas, eu e meus conselheiros, a gente tem procurado ministrar algumas famílias da estaca, né? E conversar com algumas famílias da estaca. Nós fizemos isso domingo retrasado, fizemos isso domingo agora, vamos fazer isso durante a semana que vem, vamos fazer isso durante o sábado de conferência, né? Ministrar algumas pessoas. E nesse processo de ministrar algumas pessoas, o foco que a gente tem usado nas entrevistas de ministração que nós três estamos fazendo, é tentar fazer com que a pessoa medite sobre como está a conversão dela a Jesus Cristo, como que ela está convertida no Salvador, né? E fazendo perguntas abertas e conversando com as pessoas, a gente está tentando, com isso, levá-las para o Salvador Jesus Cristo e, com isso, convidá-las para participarem da Conferência da Estaca. Entendeu a sequência, como ficou diferente? Presidente Walter, Mantaciano, irmão Pavan, Mateus, Eduardo, Ivan, que estão aqui na reunião. A gente está levando primeiro para Jesus, para que a pessoa tenha uma experiência com Jesus, e depois perguntando para ela que ela pode ter essa experiência na Conferência da Estaca. Então, todo o programa da conferência em si, desde a reunião de liderança do sacerdócio, sessão de sábado à noite, a sessão geral da conferência, ela está focada no sentido de as pessoas terem uma experiência com Jesus, não uma experiência comigo, ou com meus conselheiros, ou com os demais que vão discursar, né? Claro que está tudo muito bem feito. O Luciano está fazendo um excelente treinamento, um excelente ensaio com o coral. O coral está ficando maravilhoso. Tem participação de jovens, né? Os irmãos que vão discursar, a gente tem pedido para focar em Jesus, né? A capela está sendo preparada, tudo está tudo muito bem feito, né? Porém, se Jesus ficar fora disso, né?
Não faz sentido nenhum, né? Então, qual que é o convite, né, que eu tenho, que nós, a presidência da Estaca, temos para vocês, líderes do Sumo Conselho e membros do Conselho da Estaca, né? Presidência de moças, presidência dos rapazes, primária. Daqui até a conferência, pensar em alguém, por exemplo, presidência de rapazes, pensar em algum jovem ou alguns jovens, né? Presidência da Sociedade de Socorro, pensar em alguma família, alguma irmã, né? Membros do Sumo Conselho, pensar em alguém, né, que vocês, nos quóruns que vocês supervisionam, nos conselhos que vocês participam, presidência de moças, pensar em moças, ou em líderes, inclusive, que vocês poderiam ministrar pessoalmente até a conferência, para procurar juntos ter uma experiência com Cristo, com o Salvador do mundo, né? Estudando sobre a vida dele, seguindo algum princípio importante que ele ensinou juntos, né? Às vezes orando juntos, lendo uma escritura juntos, às vezes até se arrependendo juntos de alguma coisa, ter uma experiência com Jesus, para que isso faça parte do processo de converter as pessoas a Jesus e não para a conferência da Estaca. Esse é o convite, né, que nós temos para vocês, né? E aí, depois da conferência, a gente vai avaliar como que foi essa experiência. Hoje é dia 5, temos 10 dias até a conferência da Estaca. Então, a gente poderia pensar, né? Então, a presidência de Sociedade de Socorro poderia se unir, a presidência da ORM poderia conversar numa reunião a respeito. Como que a gente pode fazer dentro da nossa área de atuação aqui uma conversão a Jesus Cristo dos nossos jovens, né? Para a conferência da Estaca, né? Os irmãos que supervisionam o quórum podem abordar as presidências de quórum, as irmãs que supervisionam a Sociedade de Socorro podem abordar a presidência da Sociedade de Socorro para saber quem que a gente poderia fazer uma administração especial, né? Ao pensar nisso, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com o irmão Pavan, quando eu era bispo aqui em Araras. Nós tivemos uma conferência de ala aqui. E, na época, o presidente era o presidente Pavan, o presidente da Estaca, e ele chegou um pouco mais cedo naquele domingo e me fez um convite para nós visitarmos um irmão inativo da igreja. E eu não estava preparado para isso, né? Mas ele me perguntou se nós poderíamos ir na casa do irmão Mafra, né? É um irmão que já faleceu, inclusive. O irmão Mafra, ele tinha fama de ser um irmão truculento, nervoso, um pouco bravo, né? E muito relutante. Eu fui na época, o presidente Pavan, na casa do irmão Mafra. Na época, nós tínhamos uma reunião de 3 horas na igreja, né? Chegamos lá, o irmão Mafra nos atendeu, né? Ele tinha uma aparência um pouco de bravo, né? Usava um bigode bem avantajado, assim, que às vezes deixava as pessoas um pouco intimidadas, né? Mas ele nos atendeu bem. E na época, nós fizemos um convite para ele ir na igreja, né? E a reunião sacramental era por último, então dava tempo dele trocar de roupa, tal, e ir para a igreja. E ele foi naquele domingo na igreja, né? E eu me lembro que nós tivemos, semanas depois, uma reunião na Estaca, que eu não me lembro o que era, e o irmão Mafra foi convidado para prestar um testemunho. Eu não sei se o irmão Pavan lembra-se disso, né? E ele foi prestando um testemunho, né? Eu me lembro que depois do testemunho do irmão Mafra, o irmão Pavan, na época o presidente da Estaca, falou: esse aqui era o irmão bravo que todo mundo tinha medo de ir na casa dele, né? Bom, o irmão Mafra já faleceu há algum tempo, há alguns anos, né? Mas nós resgatamos ele de alguma forma. Ele não permaneceu muito firme anos depois, mas
isso foi um ato de lembrar das pessoas, né? Não apenas ficarmos tão concentrados nas reuniões e naquilo que vai acontecer, porque isso vai acontecer, mas também concentrarmos nas pessoas e tentá-las trazê-las para Jesus. Esse é o convite e a ação que nós temos para vocês aqui, daqui até a Conferência da Estaca, que é 15 dias, né? Espero que vocês tenham boas experiências, né, com relação a isso. Irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, né? Nessa reunião de conselho aqui da nossa estaca, né? Eu sei que muitos estão trabalhando hoje e não podem participar da nossa reunião, por causa dos seus afazeres do dia a dia e de compromissos com o trabalho, né? Mas eu gravei essa reunião aqui, né? E vou deixar depois à disposição de quem não pôde participar. E a gente tem mais aqui só 5 minutinhos antes da gente terminar a reunião. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de compartilhar algo, perguntar algo ou expressar algum sentimento antes da gente terminar a nossa reunião. Presidente, você me ouviu na hora que eu estava falando? Acho que estava sem áudio. Sim, eu te ouvi, mas acho que caiu a sua conexão. Ah, tá. Então, Mas eu acho que estava eu ouvi o falando... que você falou, sim. Ah, sim. Então, eu estava falando que na conferência, você consegue... Eu aprendi uma coisa que você consegue controlar você mesmo, mas você não consegue controlar os outros, né? Eu acredito que, tratando de Salvador, quando você fala dele, ele é caridade, né? É o puro amor dele. Então, quando as pessoas elas percebem de verdade que você a ama, elas são recíprocas. O que elas não são recíprocas é quando você realmente não tem esse amor verdadeiro por ela, né? Tipo, que você não pode dar um vacilar. Não que a gente é perfeito, mas quando elas percebem isso, elas têm um retorno a isso, né? Tanto como pessoas, a pessoa, quanto a igreja, num todo, né? Então, essa transparência eu tenho preservado bastante, aprendido que é importante você ter com todos, independente de A a Z, né? Então, isso que as pessoas elas percebem, né? No ambiente onde elas vão. Em questão, tanto de igreja como fora da igreja. Então, esse amor, né, verdadeiro, incondicional, ele vai proporcionar, na minha opinião, ouvindo o senhor e as outras pessoas, esse êxito nessa questão aí, né? Porque as pessoas precisam ser amadas e ouvidas, né? Então, quando você prepara todo esse contexto na questão de Jesus Cristo e na questão pessoa, né? Que as outras demais coisas o Senhor providencia, que é o profeta, que é a escritura e todas mais coisas. Então, você prepara tudo isso, aí ela fala, obrigado por tudo isso que você me ajudou até hoje aqui na nossa conferência, aquela visita que você me fez, etc, etc. Tá bom. Muito obrigado, viu, irmão João? Alguém gostaria de compartilhar algo mais? Ok, então tá bom. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação nessa breve reunião aqui que nós fizemos do Conselho da Estaca. Vamos, então, ter isso em mente, né, nos nossos chamados, na nossa vida pessoal. Por favor, não entendam que nós não estamos dando a devida importância aos programas da igreja e aquilo que ela tem. Mas nós estamos simplesmente colocando Jesus no centro desses programas. Porque ao converter-se a Jesus, esses programas virão muito naturalmente na vida de cada um de nós. Irmãos, eu quero prestar para vocês o meu testemunho sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu sou um homem muito falho, tenho muitos defeitos, tenho muitas fraquezas também. Mas Jesus Cristo, ele é meu amigo. Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Redentor. Ele é o meu Rei, né? Ele é o Rei dos Reis, né? Foi ele que suou sangue pelos meus pecados. Eu sei, irmãos, que ele está bem acima, e a testa da igreja, que ele guia a igreja. O meu maior desafio, né, no meu ministério, no meu chamado,
é me converter ainda mais ao Salvador Jesus Cristo, sempre e sempre. Bom, mais uma vez, queridos amigos, muito obrigado por tudo, uma excelente noite para vocês. Eu deixo essa reunião e essas palavras em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Irmã Tassiana, a senhora poderia fazer a oração de encerramento para nós, por favor? Posso sim, presidente. Dá licença. Amado Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso de vida. Obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos e obrigada pela tecnologia que facilita com que essas coisas aconteçam. Obrigada por tantas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente, pela oportunidade de sermos líderes e pela oportunidade que temos de trabalhar na sua obra, e pedimos-te, por favor, que nos ajude a magnificar nossos chamados e, desta forma, ajudar outras pessoas a virem a Cristo. Nos ajude a ter experiências espirituais e ajudar com que outras pessoas as tenham e permaneçam firmes e fortes no caminho do Senhor. Por favor, nos dê uma boa noite e o seu Santo Espírito. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Muito boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Alô, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.